Nem só de hot dog a Expresso Move vive. Se você curte aquele pão com bolinho, corre lá aproveitar essa grande novidade. Aberta de segunda a segunda no Boulevard da Arena. Alô amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes para mais uma reflexão, para mais um vídeo para a gente pensar. E nesse, se você me permitir, eu vou viajar um pouquinho, tá? Eu vou um pouco mais longe no mundo da estatística, no mundo da análise, no mundo da especulação do que acontece dentro do campo com o número, porque hoje eu quero tratar de um problema que vive o Atlético do Maurício Barbieri, né? Para trazer, e trouxe no Twitter recentemente também, né? O Atlético é o time na Série B do Campeonato Brasileiro que mais fez gols, junto do Criciúma, né? 7-7 para esses dois times. Então, 7 gols em 4 jogos é quase 2 gols por jogo. É bom, é um número interessante, né? O Criciúma, porém, está entre os times que mais finalizam na competição, né? Então, quanto mais você finaliza, mais chance você tem de fazer o gol, na teoria, né? Na prática, de verdade, não. Mas na teoria, sim. Mesmo assim, o Atlético, por outro lado, está longe de estar em primeiro, está longe de estar em segundo, está longe de estar em terceiro. O Atlético é 19º no termo de finalização. 19º. Está na frente só do Botafogo de São Paulo, que é o time que briga contra o rebaixamento na competição, né? São 41 chutes nesses primeiros 4 jogos, então um pouquinho mais que 10, né? 10.2, 10.25 chutes por partida. E assim, é preocupante, né? É uma situação preocupante, tá? Eu vou começar a trazer número aqui, e é uma situação preocupante porque até quando o Atlético vai conseguir se manter eficiente, né? Sendo que isso foi um grande problema em momentos dessa temporada, dessa mesma temporada, na última também, em 24. Mas nesse ano o Atlético já empatou jogos, já perdeu jogos por falta de eficiência do ataque, né? Então, até quando vai conseguir se manter eficiente na Série B do Campeonato Brasileiro? Aí que vive o problema, né? Eu vou esmiuçar isso, por isso peço o seu like, peço que você se inscreva no canal. Hoje vai ser bem legal, tá? Vai ter algumas pitadas aí de edição também, algumas coisas interessantes, beleza? Vamos nessa. Qual que é a parada? O Atlético tem mais 1.68 de saldo de gols esperados. O que é isso? O Atlético marcou mais gols do que teve de gols esperados nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O Atlético marcou 7 gols e tem 5.32 gols esperados, né? Ou seja, o Atlético fez mais gols do que criou de fato para conseguir fazer. Os gols esperados, para quem não sabe, quando a bola sai do pé do atacante, da cabeça do atacante, quando há a conclusão, existe a métrica com base no histórico de todo o futebol que determina, dessa posição, dessa maneira, a chance tem X% de ser gol, ou 0 ponto alguma coisa. Então, se é 20%, 0.20 é o gol esperado, né? É o valor do gol esperado. E aí, baseado nesse histórico, a plataforma, enfim, determina quanto de gol esperado essa conclusão teve, né? Então o Atlético é melhor. Isso mede a qualidade da chance criada. Vai até o momento da finalização. E o Atlético está melhor nisso do que ele deveria estar. Fez mais gols do que deveria fazer. Certo? Tem outro número que é legal, que é o X-GOT, né? Os gols esperados pós-chute. O que é isso? O gol esperado ele vai até o momento da conclusão da jogada. O gol esperado pós-chute é depois da conclusão da jogada. É a mesma lógica do gol esperado, ele pega o histórico de chutes no mundo do futebol, com base nisso ele dá um número de uma porcentagem de ser gol ou não, mas ele entende pela área do gol em que a conclusão chega, por onde o atacante acerta o gol. E aí ele dá outro número, né? Então você tem o gol esperado e o gol esperado pós-chute. Os gols esperados pós-chute, em relação aos gols esperados do Atlético, o Atlético tem um saldo positivo de 2.23. O que isso significa? Não só o Atlético está fazendo mais gols do que criou, do que poderia ter feito estatisticamente, quanto o Atlético está concluindo melhor do que os gols que ele fez. O Atlético deveria ter mais gols pela maneira com que ele está concluindo. Eu trago esse número e essa explanação para você entender
que o Atlético tem criado muito e o Atlético, na verdade não, o Atlético tem criado ok, tá? Não é muito, é basicamente um pouco mais de um gol por jogo. O Atlético tem criado chances, mas ele tem aproveitado muito mais do que ele tem criado e ele deveria ter aproveitado mais estatisticamente. E aí entra a ação dos goleiros, né? E aí os goleiros em alguns momentos foram bem contra o Atlético nesse começo de Série B de Campeonato Brasileiro. A parada é a seguinte, o Atlético está tendo uma eficiência fora do normal nesse começo de Série B de Campeonato Brasileiro. Chuta muito pouco, cria pouco, mas de fato faz muito gol. É muito eficiente. Isso é excelente, não me leve a mal, isso é incrível. Mas isso não é sustentável, talvez por 38 rodadas, né? E aqui fica uma análise interessante. 3 times se destacam, né, nessa questão do gols esperados pós-chute. O Atlético, o América e o Cuiabá. São os times que melhor finalizam na competição, os times mais eficientes na finalização na competição. A questão é que o Atlético está muito atrás do América e do Cuiabá nos gols esperados. O Atlético está na frente dos dois nos gols esperados pós-chute, mas o Atlético está atrás e bastante atrás dos dois nos gols esperados. Então ele cria menos que os dois e finaliza muito melhor. E aí que tá. Isso é sustentável como? Né? Dá pra gente projetar que o Atlético vai manter essa eficiência ao longo da temporada, ao longo da Série B do Campeonato Brasileiro? Não dá pra gente projetar que o Atlético vai manter essa eficiência. Mas depende de alguns fatores. Depende primeiro da criação da jogada, né? O Atlético hoje é o segundo time que mais cria grandes chances de gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Está atrás do América, que tem 14, o Atlético tem 11 e o próprio Cuiabá também tem 11. Né? Divide a segunda colocação com o Atlético. Então, o Atlético, pensa comigo, são 41 chutes do Atlético na temporada, na Série B. Desses 41, 11 foram grandes chances. Ou seja, de 4 chutes que o Atlético dá, 1 é uma grande chance de gol, em média, nesse começo de Série B. É excelente. É um poder de criação incrível. É fantástico, assim como o Atlético tem conseguido colocar jogadores na cara do gol. Né? Mesmo finalizando muito pouco. Então o Atlético não é só eficiente na conclusão da jogada. O Atlético também é eficiente demais na criação da jogada. Qual que é a parada? É que isso não é tão sustentável assim. Como é que dá para cobrar que a cada 4 criações de jogada o Atlético coloque uma na cara do gol? Não é uma projeção viável, não é uma projeção factível a longo prazo. Né? Então o Atlético tem que criar mais chances. O Atlético tem que conseguir colocar essa bola no chão e criar mais vezes, colocar os jogadores mais vezes na cara do gol. Primeiro porque assim, se conseguir, com a mesma qualidade de criação, colocar os atacantes na cara do gol, se dobrar esse número de chutes, por exemplo, vai? Porque tem time que já tem 60. Se dobrar, não, vai. Se colocar pelo menos mais metade. Se finalizasse mais 20 vezes, por exemplo, nesse ritmo, o Atlético poderia ter pelo menos também mais metade dos gols que fez. Poderia em 4 jogos ter 9 gols, 10 gols marcados, né? 11 gols marcados. E aí é um nível excelente. Então, a eficiência que o Atlético tem na criação, caso o time conseguisse chutar mais, chegar com mais frequência à frente, faria com que o time tivesse um poder de ataque muito maior e muito mais interessante. Então, aí também está um problema. Essa eficiência talvez não vai se manter ao longo de toda a temporada na Série B. Mas se ela se mantiver, é um Atlético que se criar mais, chegar mais vezes no ataque, pode, logicamente, ter uma eficiência igual e fazer muitos mais gols, ter um ataque muito mais poderoso, né? E aí, sobre a eficiência na conclusão da jogada. E aqui eu trago para você o comparativo com os times que subiram na última temporada. O Santos, o Ceará e o Mirassol subiram marcando menos gols do que eles deveriam, do que eles criaram para fazer. Só o Sport subiu
com um número de gols esperados maior do que o número de gols marcados. Na verdade, não. O Sport subiu com o número de gols marcados maior do que os gols esperados. É isso, tá? Nesse saldo positivo. O Sport marcou mais do que deveria marcar. O Santos, o Ceará e o Mirassol marcaram menos do que eles criaram para marcar. Beleza? O Sport e o Santos, quando se fala em os gols esperados pós-chute menos os gols esperados, e aí você mostra a diferença da eficiência da conclusão da jogada, o Sport e o Santos foram positivos. Então eles concluíram melhor do que eles deveriam. O Ceará e o Mirassol não. E aí eu quero tomar o Mirassol do ano passado como, e inclusive a comparação é para mostrar que é perfeitamente possível você subir finalizando pouco, né? O Mirassol no ano passado, ele não é como o Atlético que está na penúltima posição entre as finalizações, né? O Mirassol foi o time que menos finalizou em toda a Série B do Campeonato Brasileiro. Toda a Série B, o Mirassol foi o 20º no quesito e subiu. Pô, mas como é que o Mirassol subiu, né? Com tão pouco chute, finalizando tão pouco e com tão pouca eficiência, né? Porque assim, já finalizou pouco e ainda ficou com um saldo negativo de menos 11 em relação aos gols esperados. Pô, o Mirassol deveria ter pelo menos mais 11 gols na competição. Como é que o Mirassol subiu? O Mirassol teve 23 clean sheets. Os jogos sem sofrer gol, né? O Mirassol ficou 60% da competição sem sofrer um gol. Olha o tamanho do absurdo que foi a campanha do Mirassol, do lado defensivo, né? Logicamente, era um time muito ruim no ataque, um time muito pouco eficiente, né? Criava pouco e aproveitava pouquíssimo do que criava. Mas pela defesa muito forte, subiu. E aí que é interessante. Talvez o Atlético não precise ficar 23 jogos sem sofrer gol, pela eficiência que tem. Mas com a criação que o Atlético tem, com o número de chegadas, a frequência de finalizações que o Atlético tem, ou o Atlético mantém uma defesa espetacular para não precisar manter essa eficiência, ou o Atlético mantém essa eficiência fantástica que tem nesse momento para não precisar ter uma defesa espetacular. Fato é que ele vai ter que compensar em algum lugar. Porque subir com tão pouco chute assim é complicado, é difícil. E aí que está o principal ponto desse vídeo. Subir chutando tão pouco, você tem que compensar ou na eficiência ou lá atrás, ou na defesa. Vejo o Atlético com uma defesa interessante nesse começo de temporada, mas uma defesa que sofreu gols nos primeiros 3 jogos, né? 3 e 4. Então não é a defesa do Mirassol, não está próximo de ser a defesa do Mirassol. E vejo um Atlético que tem mantido essa eficiência, mas repito, né, um Atlético que no começo dessa temporada, ao longo desse ano mesmo, teve de fato jogos em que pecou demais, em que foi pouco eficiente, né? E aí, lógico, você tem um Kardec que talvez seja o jogador mais eficiente do time, que está na conclusão das jogadas, né? E que está vivendo uma fase bem interessante, mas que tem 36 anos e provavelmente não vai jogar todos os jogos, não pode jogar 90 minutos. Você tem um Peixoto que vive uma fase muito interessante também, se posicionando bem, aproveitando as chances, mas não tem qualidade técnica o suficiente para a gente poder garantir que isso vai acontecer. Você tem o Velasco, que não é um jogador de finalização, o Luiz Fernando, do outro lado, é um jogador sem finalização, e aí é mais interessante. Você tem o Isaac, que não fez um gol ainda pelo Atlético, né? E isso não é diminuir o jogo dele, ele tem jogado muito bem, ele tem desempenhado muito bem pelo Atlético, mas é um jogador que não tem na finalização a sua principal característica. Então eu chego aqui para falar para você que o Atlético está uma lesão do Allan Kardec, de perder essa eficiência tão forte que tem nesse momento. E aí fica perigoso, né? E por isso que essa situação me preocupa, por isso que essa situação pinta um cenário que é positivo no momento, mas que pode ser bem ruim no futuro, né? E eu não quero ficar de mensageiro do apocalipse aqui, não. Mas é uma possibilidade grande de que o Atlético não consiga manter essa eficiência, não consiga ter uma defesa tão forte para subir finalizando tão pouco. Espero que eu tenha me feito entender.
sobre os números, sobre os gols esperados, e acho que o que sintetiza essa análise, essa reflexão é isso. Para o Atlético subir finalizando tão pouco, ou ele tem que ter uma defesa muito forte, ou ele tem que manter essa eficiência que está tendo nesse momento, né? E nenhuma coisa nem outra são projeções factíveis da gente fazer. Enfim, talvez o mais fácil seja finalizar um pouco mais, talvez o mais fácil seja finalizar mais frequentemente, né? E aí que tá. Por que o Atlético não finaliza tanto? Porque falta domínio, né? É o Atlético que em vários momentos não consegue ter domínio sobre os seus adversários, e isso não quer dizer posse de bola, né? Porque domínio se coloca de algumas maneiras. E acho que o Atlético contra o CRB já teve um pouco mais de domínio, por exemplo. Porque o Atlético não é um time de posse. O Atlético se coloca, o Barbieri fala muito sobre isso, né? O Atlético se coloca como um time de transição, como um time elétrico, como um time de criação direta, né? Não de posse da bola. E é interessante porque assim, o Atlético não tem conseguido transicionar em vários momentos, né? Contra Paysandu, Criciúma e Cuiabá, o Atlético não conseguiu. Contra o CRB, o Atlético consegue, porque o treinador, porque o Barbieri coloca o Tevez, que explora muito esse lado. E a substituição é muito inteligente por causa disso, né? Porque faz o Atlético tentar voltar às rédeas da partida, não por posse, não por imposição no meio campo, mas de fato por transição, por trazer, logicamente, essa ameaça na transição, essa ameaça no contra-ataque, essa ameaça à defesa lenta do CRB, né? Então fica essa reflexão. O Atlético tem que tentar finalizar mais. Como que o Atlético vai finalizar mais? Tem que dominar mais as ações. É só com posse? Não, ele pode transicionar mais, mas ele tem que conseguir contra-atacar melhor. Contratar também, mas é outra história. Mas é contra-atacar melhor, né? Aproveitar mais da transição. Aproveitar mais da característica de jogadores rápidos que tem, pelas pontas pelo menos, né? E talvez a entrada do Isaac como titular seja para isso, a entrada do Tevez ao longo do jogo seja para isso. Enfim, é um Atlético que tem esse caminho para, logicamente, finalizar mais. Porque se não finalizar mais, se não aumentar esse número, se não chegar mais frequentemente ao gol do adversário, o Atlético vai depender de manter uma eficiência complicadíssima de ser mantida, ou de um sistema defensivo que não me parece uma realidade nesse momento, né, para o restante da Série B. Enfim, fica a reflexão, tá? Não sei se isso preocupa você que está acompanhando esse vídeo, mas definitivamente eu estaria muito preocupado se fosse Maurício Barbieri com essas duas questões, né? Primeiro, a falta de... duas questões que são uma, né? A falta de finalizações e como isso implica no não domínio do Atlético das partidas. Beleza? Espero que eu tenha me feito entender, tá? Espero que eu tenha me feito entender, porque foi uma apuração legal, foi uma apuração bem interessante e acho que ficou legal. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente nessa. Um abraço, tamo junto.